Se de fato a gente quer entender quais são as chances de se ganhar na Mega Sena, por exemplo, é preciso a gente aprender um pouco de probabilidade, e probabilidade se baseia bastante nessa questão de contagem. O último vídeo que está o link aqui neste canal, nós falamos do princípio fundamental da contagem. Hoje a gente vai descobrir um pouco mais sobre isso com a questão dos arranjos. Vamos ver do ponto de vista da definição, como funcionam, e também vamos introduzir um elemento chamado fatorial, que pode ajudar em fórmulas que podem ser utilizadas para o cálculo desse objeto chamado arranjo. Vamos lá então? Bem, pessoal, a gente vai dar continuidade, então, ao estudo de arranjos, tá? Que faz parte, então, desse universo maior que envolve a contagem, chamado de análise combinatória, certo? Então, nós vamos dividir esse estudo de arranjos em duas partes, certo? Uma delas nós vamos chamar de arranjo com repetição. Por que nós vamos chamar de arranjo com repetição? Porque os problemas envolvendo esse tipo de situação são problemas onde a gente tem sempre o mesmo conjunto para realizar um determinado experimento, tá? Por exemplo, a questão que eu vou colocar aqui no exemplo 1, que você tem uma urna com bolas e toda vez que a gente retira uma bola, olha a cor dessa bola, ela é devolvida para a urna, ou seja, o experimento se repete sempre com a mesma situação inicial, ou seja, o meu conjunto inicial ele não muda, ok? Então, eu tenho uma urna com uma bola vermelha, uma bola branca e uma bola azul, ou seja, 3 bolas no total. Uma bola é extraída, observada a sua cor e recolocada na urna. Então, como eu disse, a cada retirada o conjunto se mantém porque eu recoloco a bola no lugar original. Em seguida, outra bola é extraída, observada a sua cor. Quantas são possíveis sequências de cores observadas? Ou seja, quantas formas diferentes essas duas bolas que estão sendo retiradas, elas podem ser, tá? Então, a ideia aqui é a mesma do princípio fundamental da contagem do vídeo anterior, que vocês deem uma olhadinha aí no link abaixo, tá? Então, eu tenho, no primeiro momento, das bolas disponíveis eu posso retirar 3, então eu tenho 3 chances. E a seguir, como eu recoloco a bola na urna, eu tenho novamente 3 chances, ou seja, eu tenho 3 elevado ao quadrado chances de realizar sequências diferentes, que totalizam 9, tá? Por que eu quero colocar em destaque esse quadrado aqui? 3 é o... Deixa eu até mudar a cor aqui da minha caneta. Esse 3 representa a quantidade de elementos da urna, né? Que são as bolas. Então, eu tenho aqui a quantidade de elementos. E eu tenho aqui, não no 2, deixa eu apagar essa seta. Eu tenho aqui no 2, o número de vezes que a gente retirou a bola, ou seja, o número de experimentos. E isso sempre vai acontecer nesse tipo de problema que nós chamamos de arranjo com repetição. Por que é repetição? Justamente porque a gente fica repetindo o conjunto original, tá? Então, eu fiz o experimento 2 vezes, num total de 3, deu 9. Então, vamos lá. Se eu tivesse, então, um conjunto que, ao invés de uma urna com 3 bolas, eu tivesse uma urna com M de mamãe bolas, tá? E aí eu realizasse esse experimento de tiro uma bola, olho, devolvo. Tiro uma bola, olho, devolvo. Eu fizesse isso R vezes, tá? Então, cada vez que eu for retirar, eu tenho M bolas diferentes a serem escolhidas. E eu faço isso aqui, então,
Eu não escrevi de primeiro, agora eu coloco R vezes. Portanto, eu tenho R fatores iguais a M, que me totaliza, então, M elevado a R. Ou seja, exatamente o que aconteceu aqui. A quantidade de elementos pertencentes à urna ou ao meu conjunto, elevado à quantidade de vezes que eu refiz o meu experimento. Correto? Agora a gente vai falar, então, dos arranjos sem repetição, ou seja, é a mesma situação, eu tenho um conjunto onde eu vou fazer retiradas de elementos, escolhas de elementos, só que dessa vez eu não vou devolver o elemento de volta, eu vou ficar com ele para mim. Então, cada vez que eu realizo uma retirada, um experimento desse, eu diminuo o conjunto original. Então, a situação não vai ser, do ponto de vista da contagem, igual à situação anterior. Ok? Então, coloquei aqui um exemplo simples também para sintetizar de um baralho de 52 cartas. 3 cartas são retiradas sucessivamente e sem reposição. Tá? Então, se a gente for pensar no princípio fundamental da contagem, né, como a gente fez no exemplo anterior, e eu repito novamente, olhem lá no vídeo se não viram no link desse vídeo, para pegar esse vídeo da princípio fundamental da contagem. No primeiro momento do experimento, eu posso retirar 52 cartas dentre as 52 cartas disponíveis. Eu olho, só que eu não devolvo essa carta lá. Então, no meu segundo experimento, eu tenho disponíveis agora 51 cartas. E aí, a terceira vez que eu vou realizar esse experimento, eu tenho disponível 50 cartas. Eu totalizo, então, isso, 132.600 sequências de cartas diferentes que eu posso formar, ok? Então, percebam que aqui seria a quantidade M, né, considerando essa fórmula anterior. Como eu retiro a carta que eu escolhi, eu passo a ter no meu conjunto M-1 elementos. Também retiro essa carta para o próximo experimento, eu passo a ter no meu conjunto M-2 elementos e assim sucessivamente até eu ter M-R-1, ou seja, a quantidade final de elementos sempre vai ser o total menos uma unidade a menos do que a quantidade de experimentos. Perceba aqui, ó, 50 são 2 unidades a menos que o 52 e eu realizei 3 experimentos, tá? Então, aqui é sempre uma unidade a menos, ok? Então, essa aqui é a fórmula do arranjo sem repetição. Aí você pode estar se perguntando aí, né? Mas, professora, eu estou acostumada a fazer cálculo com arranjo usando fatorial. Sim, o fatorial é um tipo de notação que a gente usa para esse tipo de problema, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele e nós vamos, de fato, reescrever essa fórmula do arranjo sem repetição, que é mais conhecido como arranjo, utilizando a notação de fatorial, correto? Então, o fatorial nada mais é do que uma multiplicação de termos que são sucessivos, tá? Em ordem decrescente. Então, eu pego o elemento m fatorial, começo por ele, depois eu multiplico pelo seu antecessor, que é o m-1, depois eu vou multiplicar pelo antecessor do m-1, que é o m-2, e assim eu vou até chegar no 1. Claro que a gente não vai chegar no 0, porque senão a gente invalidaria todo o negócio aqui, né? Então, a partir do 2, nós fazemos o cálculo desta forma, tá? O 1 fatorial ele é definido como 1 e o 0 fatorial é definido como 1 também, tá ok? Então, esse aqui é o princípio de cálculo para o fatorial de um número. Detalhe, eu não posso calcular fatorial, ó, deixa eu colocar aqui do lado. Fatorial só vale para número natural, só vale para número natural. Fatorial não vale para número inteiro, porque a gente incluiria aí os números negativos. Não existe fatorial definido para número negativo e muito menos para número racional, fração, etc. Ok? Então, só vamos considerar números naturais, 0, 1 e assim por diante. Para validar isso, vamos fazer um cálculo aqui rapidinho de alguns fatoriais. 3 fatorial, então,
3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que nos dá 120. E, por fim, um exercício que a gente vai utilizar aqui, um recurso de simplificação, na verdade, 10 fatorial sobre 9 fatorial. 10 fatorial é 10, por definição, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí, o 9 fatorial é quase a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui um traço bem retinho. E agora a gente vai escrever o 9 fatorial, que é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Como pessoas inteligentes que somos, a gente agora percebe o seguinte: pô, quase tudo foi igual, né? Eu posso pegar esse cara, cancelar com esse com esse com esse, ó. A vida toda a gente pode cancelar os termos em cima e embaixo. Então, na verdade, o resultado de 9 fatorial, aliás, 10 fatorial dividido por 9 fatorial dá só o 10. Poderia fazer isso de forma mais simples? Claro, a gente poderia fazer, isso aqui é 10, né? Ou a gente poderia escrever da seguinte forma: 10 fatorial é igual a 10 vezes 9 fatorial. Como eu tinha o 9 fatorial abaixo, eu vou pegar esse cidadão e vou repetir aqui, 9 fatorial. Agora, eu vou lá, cancelo esses dois, que é bem mais fácil, né? Estão escritos aí numa forma mais simples. E totaliza o mesmo 10 que a gente obteve antes, ok? Então, essa é uma forma mais simples de escrever. O fatorial, na verdade, é uma notação e ela ajuda aí a gente a escrever. Bom, então, o objetivo da gente ter introduzido a notação de fatorial era justamente mostrar que a fórmula do arranjo sem repetição, ela pode ser escrita através de um fatorial. Vamos a ela, então. A gente vai dar aqui uma olhadinha na fórmula e vamos ver que, de fato, essa fórmula ela é equivalente à anterior, tá? Então, deixa eu só trocar aqui o lápis para preto, para ficar igualzinho, tá? E aí, a gente vai escrever a definição do m fatorial. O m fatorial, ele representa m vezes m menos 1 vezes m menos 2 vezes o m menos, aqui eu vou escrever igualzinho a notação anterior, o r menos 1, e o termo sucessor a esse é o m menos r. Sucessor aqui na nossa lista, ok? Porque a gente está fazendo com o termo do maior para o menor, tá? Então, ele é o que vem depois aqui na nossa lista de multiplicações. Bom, vamos botar aqui m menos r fatorial, porque depois dele eu não quero mais escrever os demais até chegarmos ao 1. Embaixo eu já tenho m menos r fatorial. Conclusão, eu posso simplificar esses dois termos, o m menos r fatorial que apareceu no numerador e o m menos r fatorial que apareceu no denominador. Se a gente observar, isso que sobrou aqui nada mais é do que a fórmula que nós tínhamos aqui para o arranjo sem repetição anteriormente, ou seja, essa fórmula e a fórmula envolvendo o fatorial enquanto notação, elas são equivalentes, tá bom?
Para finalizar, eu vou fazer um exercício utilizando a notação aqui do fatorial, tá? E a gente pode perceber que ela vai ser equivalente a utilizar o princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, dispomos de 8 cores e queremos pintar uma bandeira de 5 listras, cada listra com uma cor diferente. De quantas formas isso pode ser feito, tá? Então, seria organizar essas 8 cores, tá? E eu vou fazer esse experimento 5 vezes, utilizando a fórmula com o fatorial, seria 8 fatorial dividido por 8 menos 5 fatorial, certo? Ficou entendido? O número total de cores que eu tinha são 8 e eu vou realizar o experimento de escolher uma cor durante esse meu experimento 5 vezes, ou seja, é 8, arranjo de 8, 5 a 5. Só que 8 menos 5 dá 3 fatorial aqui no denominador. E aí eu vou fazer aquela mesma situação que nós vimos na fórmula e no exemplo anterior. 8 vezes 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Ou seja, eu fui abrindo o 8 fatorial até eu chegar no 3 fatorial. Então, sobre 3 fatorial. Agora, eu vou cancelar o 3 fatorial do numerador com o do denominador. Cancelo esse com esse. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. O valor dessa multiplicação desses 5 fatores dá 6.720. Agora, esqueçam a fórmula que a gente acabou de usar. Vamos supor que a gente fosse fazer a resolução desse exercício pelo princípio fundamental da contagem. Isso é válido? Óbvio. E não precisa usar fórmula? Nem sempre. Graças a Deus. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu preciso escolher 5 cores diferentes dentre as 8 possíveis, né? Quando eu vou fazer a primeira escolha, eu tenho 8, depois eu passo a ter 7, passo a ter 6, passo a ter 5 e passo a ter 4. Ou seja, a multiplicação dos mesmos números aqui de cima, que vai dar, então, óbvio, o mesmo 6.720, ok? Então, é isso. A gente já viu nessa aula a questão do fatorial, vimos a questão do arranjo, as formas que o arranjo pode ser escrito usando a notação de fatorial ou pela própria definição, que é uma consequência do princípio fundamental da contagem. Então, que fique claro isso, a gente não precisa saber fórmula de fatorial para arranjo para poder resolver um problema desse tipo. Se nós entendemos bem o princípio fundamental da contagem, está resolvido. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se nesse canal. Até a próxima. Tchau, tchau!